Shalom, queridos. Hoje, dia 28 de outubro de 2017, o título do nosso estudo, da nossa Parashá, é Lech Lechá, vá por ti, vá por teu destino, siga o seu destino, mais ou menos assim. Na realidade, o título mesmo é Lech Lechá, vá por ti. E as leituras bíblicas são Gênesis 12, de 1 a Gênesis 17, 27, Isaías 40, 27 até Isaías 41, 16, e a Brit Hadashah, Novo Testamento, Romanos 4, 2, 3 e Gálatas 3, de 26 a 29. É baseado em Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esta porção semanal, como eu já falei no início, é uma das minhas favoritas. Praticamente eu penso nela o ano todo, como pastor, como apóstolo, como um pai, como discípulo. Eu estou sempre me relacionando com pessoas, com vocacionados, com obreiros, e também com os meus próprios filhos biológicos, com a minha mulher, comigo mesmo. Essa palavra Lech Lechá, vá para o teu destino, ela está dentro da minha própria alma. Eu sou um discípulo e também sou um discipulador. E eu compreendo muito bem o que vem ser uma ordem do Pai, apontando para o destino de uma vida que irá influenciar outras vidas e nações. Fui chamado para o ministério com 30 anos de idade, hoje estou com 67 anos. São 37 anos caminhando num chamado, não como crente, num chamado. E já vivi muitas experiências, muitas experiências. Por isso que essa palavra, vá por ti, vá para ti, ou vá para o teu destino, ela tem um peso espiritual muito forte na minha vida. Ouvir do eterno Deus uma palavra como esta, traz sobre a pessoa enviada um peso de glória. E, acima de tudo, um peso de responsabilidade. Diz a palavra: Ora disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele é conhecido como pai e também como homem de fé. Abraão é pai. Eu creio que todo o projeto do pai é paternidade. Hoje, agora que já foi estabelecido realmente a restauração dos 5 ministérios, e o apostólico, apesar de muitas pessoas ainda não compreenderem, alguns pensam que apóstolo é rei e fazem do seu apostolado um reinado, onde é uma pirâmide onde todo mundo fica embaixo segurando, empurrando o apóstolo para cima. Mas na realidade, se pudesse usar a ilustração da pirâmide, a pirâmide teria que estar de cabeça para baixo, o bico para baixo, a vértice para baixo e o resto para cima, porque o pai, apóstolo é pai. E o pai envia as flechas, o pai envia os seus filhos. Os filhos apostólicos, eles atingirão, alcançarão lugares, regiões, posições que o pai não alcança. Abraão já não será seu nome, e sim Abraão ou Avraham, porque por pai de numerosas nações te constituí, diz a palavra em Gênesis 17, 5. Também em Romanos 4, 19 e 22, que para mim é muito importante esses versículos, diz assim a palavra: E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que também isso foi imputado por justiça. Oh, aleluia! Gênesis 12, de 4 a 10, continua aquele primeiro texto. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos. 75 anos eu destaco, ou a Bíblia destaca, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão
atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome de Adonai. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Esse é o texto de Gênesis 12, de 4 a 10. Poderia destacar muita coisa se tivéssemos tempo, se o trabalho se propusesse a isso, de fazer uma exegese, mas um destaque eu preciso fazer. Abraão, homem próspero, Abraão, um homem rico, mas ele constrói tendas, ele não construiu um palácio, ele não construiu uma grande mansão, ele levantou uma tenda entre Betel e Ai. Betel representando a casa de Deus, a porta do céu, a comunhão com o eterno, com a eternidade. E Ai representando a iniquidade, o mundo, estar sem Deus. E ele se coloca no meio, como intercessor, como intermediário, como um abençoador. Abraão obedeceu e seguiu seu caminho em obediência ao chamado. E a primeira coisa que encontrou foi a fome. Algumas pessoas imaginam que pelo fato de obedecerem a Deus estão isentas das provas e dificuldades. E quando surgem as crises se questionam por que tais coisas acontecem. Quando se obedece à voz de Deus e segue suas orientações através da direção do Espírito Santo, um altar é levantado. Ou seja, a presença é constante. Não significa ausência de problemas, não significa ausência de perseguições. Haja vista a vida do apóstolo Paulo. E ontem, quando eu ministrava a minha comunidade, eu citava isso. Quando Paulo é chamado e o próprio Jesus fala a Ananias, eu vou revelar para ele o que é sofrer pelo meu nome. E quando Shaul Hachaliah, Paulo o emissário, Paulo o enviado, Paulo o apóstolo, ele tem bastante consciência disso, ele enfrenta com nobreza todas as dificuldades. E num dos momentos maravilhosos ali do seu ministério, de prestar contas aos obreiros ali de Mileto, partindo para o destino final da sua vida, ele fala a famosa frase, uma oração, um texto bíblico que eu particularmente oro todos os dias. Atos 20, 24. Eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então você não tem a sua vida como preciosa. O fato de você ir para o seu destino, obedecer ao chamado do Pai, não significa uma vida de facilidade. Abraão obedeceu, seguiu e encontrou a fome. Foi a primeira coisa. Em Gênesis 13, 3 e 4 diz: e partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, aonde havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. O início de uma jornada, queridos, seja ela qual for, é um ministério. Tudo que fazemos, na realidade, é um ministério para Deus. Então, às vezes as pessoas falam, eu preciso do meu ministério, eu preciso de um ministério, eu tenho que entrar no ministério. O casamento é um ministério. O teu trabalho chamado de secular, que não existe nada secular para o homem e mulher de Deus, é um ministério. O teu estudo, se é feito debaixo da aprovação divina, é um ministério. Não existe secular e sagrado. Tudo é sagrado para o homem de Deus. Seja o casamento, seja o ministério eclesiástico, seja o trabalho, os estudos, os negócios, tudo deve estar debaixo do manto de justiça e verdade. Isto é carregar o altar, ou seja, isto é carregar a presença. Nós estamos nesse planeta escrevendo uma história, cujo resultado vai refletir na eternidade. Ouça-me, isso é sério. Tudo que nós estamos fazendo vai refletir na eternidade. Somos parceiros, cooperadores do eterno Deus. 1 Coríntios 3:9. Abraão, ou Avraham, pela sua fidelidade
e obediência irrestrita ao Pai tem seu nome destacado na galeria dos heróis da Bíblia. Hebreus 11, de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O destino deste homem de Deus nos alcançaria através de Jesus Cristo, nos alcançaria através de Yeshua e nos tornaria também seus herdeiros, conforme registrado em Gálatas 3, de 13 a 14. Vá para teu destino, vá por ti mesmo, vá para ti, medite nisso. Profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 27 até o 31, diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus! No desespero e nas crises do dia a dia, muitas vezes o povo de Deus pensa que está esquecido, mas não, absolutamente não. O Eterno não descansa, não dorme, seus olhos estão sempre voltados para os seus filhos. Há uma música evangélica muito linda, uma música gospel, que diz que quando parece que Deus não está falando, é porque Ele está trabalhando a nosso favor. Ele não para de falar e Ele não para de trabalhar em nosso favor. Na Isaías 40, 31, eu tenho marcado aqui da Bíblia Olive Tree Bible. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Águia, que lindo tipo o Pai escolheu para nos comparar, voar mais alto que a tempestade, ter uma visão abrangente de toda a situação, predadora de serpentes, de demônios e vida longa, renovável. Eu gosto demais da figura da águia. Ela se alimenta de serpentes. Oh, aleluia! E tem vida longa, significa renovação. Não há tempo para falar mais sobre isso. E Romanos 4, verso 2 e 3, diz assim, e também queria falar Hebreus 11, 8, que é muito importante isso. Esses dois textos são ligados. Romanos 4, 2 e 3, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Oh, glória! E Hebreus 11, 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. As Escrituras Sagradas, quando se referem a Abraão, sempre deixam bem claro que ele foi justificado pela fé. É muito importante entendermos este fato. Não mudou em todos estes séculos até o dia de hoje. Deus não muda. Tudo que se refere a Deus e vida com Ele depende de fé. Entender o chamado e obedecer é ato de fé. Dá prosseguimento à caminhada. Sai da tua terra e vai para uma que eu mostrarei, também, em outro nível, é um ato de fé. Levantar altares ao eterno Deus, ou seja, manter um nível de adoração, também é ato de fé. Encontrar a fome na terra da promessa e não murmurar, é ato de fé. Enfrentar lutas e guerras, quando se busca a bênção, também, sem dúvida alguma, é um ato de fé. Entregar o único filho, o filho da promessa, sem questionar, sem murmurar, nem lamentar, sem autocomiseração e disposição em obedecer, é realmente um nível de fé altíssimo, que só os maduros em Yeshua conseguem suportar. Ser dizimista
e ofertante fiel também é um ato de fé. Gálatas 3, de 26 a 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lembra que eu falei no início? O que nós estamos fazendo, as nossas decisões vão refletir lá na eternidade. Quanto tempo atrás viveu Abraão? E eu e você, que nascemos de novo, nós somos descendências de Abraão. Este ano bíblico, 5, 7, 7, 8, é muito significativo a cada um de nós. O 8 fala de ressurreição, fala de vida, nova oportunidade, recomeço, etc. Tempo de se refletir no propósito de vida. Para onde você está indo? Por que você está fazendo isso? Qual o propósito maior da tua existência? Que legado você vai deixar para os teus e para a humanidade? A quem você está servindo de verdade até agora? Aonde está a tua herança? Onde está o teu tesouro? O que você ganhou até agora, para onde vai? Querido, querida, você tem um destino profético. Desde a sua formação intrauterina, Salmo 139. Um projeto divino entrou em execução. Não permita que o livre-arbítrio te lance no abismo do desconhecido, na terra das sombras, na ausência da presença. Ler, lerá, enquanto ainda há tempo. Shabbat Shalom.